Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, já vamos para a palavra do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Você que tem Bíblia na sua casa, se quiser me acompanhar nesta manhã na leitura, segunda carta do apóstolo Paulo a Tiago, capítulo de número 1, do versículo 3 em diante, que assim vem dizer a palavra do nosso Deus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Eu quero repetir aqui o versículo de número 4 e o versículo de número 5, que diz: desejo muito te ver, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, levanto a voz em oração mais uma vez nessa manhã. Te apresento aos teus filhos que nesse momento estão ouvindo a tua palavra. Que o Senhor possa abrir a mente, o coração, para que possa entender e guardar a palavra no coração. Usa o teu servo, eis-me aqui nesta manhã. É o que eu te peço, por fé, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus, do programa Voz da Verdade. Meus queridos, você tem noção de quantos pais choram nesse dia de hoje porque não fizeram seus filhos chorar no passado? Quero falar justamente a respeito disso. O que é que você tem ensinado ao teu filho na tua casa? O que é que você tem ensinado? Tem um ditado popular que é muito certo, que diz: se você não faz o teu filho chorar hoje, amanhã é ele que vai te fazer chorar. E é um ditado muito certo. Tem pessoas que não souberam criar os seus filhos, porque talvez não tinha quem aconselhasse, quem ensinasse a criar, ou até mesmo porque não tiveram conhecimento bíblico para instruir o seu filho no caminho do Senhor. Pessoas que foram pais muito jovens, não tinham uma maturidade para exercer essa responsabilidade de pai. E de repente, quando a maturidade chegou, percebeu o tamanho do desastre que causou na vida dos seus filhos, por não saberem ensiná-los. Meu querido, eu quero falar com você, pai, com você, mãezinha que está me ouvindo nesse momento. Crie os seus filhos no caminho do Senhor. Saiba ensinar, aleluia, o teu filho. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz na tua casa. O teu filho está de olho em você. O futuro dos seus filhos depende de você, que é pai e mãe. Como eles vão serem ensinados. Tem criança que, se você perguntar o que é que ela quer ser quando crescer, pergunta para a criança, pergunta a ela o que é que ela quer ser quando ela crescer. A resposta dela vai ser o que ela vê na sua casa, no seu convívio com a sua família. Então, a família é um bem precioso de Deus, irmão, constituída por Deus. Não brinque com a família. A família é propriedade de Deus. E tem criança que você perguntar o que ela quer ser quando crescer,
De repente você vai ouvir da boca de uma criança, como eu já ouvi: eu quero ser um vaqueiro, eu quero derrubar boi, quero passar a noite dançando uma vaquejada. Por que a criança disse isso? Porque eu quero ver. Eu falo isso, irmão, porque eu tenho exemplo dentro da minha casa. Eu não estou pregando aqui falando da tua vida, não. Estou falando da minha família como exemplo. Porque eu tenho um primo, né, que gostava muito de vaquejadas. Ainda que ele não corresse nas vaquejadas, mas estava ali nas festas, virando a noite, e com o seu filho do lado. E era o que ele aprendeu. E via os cavalos correndo, aqueles vaqueiros montados, derrubando os bois. E aquilo era o que ela aprendeu. Então, quando a gente perguntava o que ele queria ser, aí de repente o Adler dizia: eu quero ser um vaqueiro, eu quero correr nas vaquejadas. Foi o que ele aprendeu. Só que, com o passar do tempo, o pai aceita Jesus, se converte. Aí agora, qual é o ensinamento que ele está dando para o filho? Ele faz parte de um grupo de missões chamado Servos Missionários, na cidade de Careús, a qual fazia parte também juntamente com a minha esposa. Ele, o irmão Né, o Raimundo Nonato, mais conhecido como Né, e ele criava o seu filho nas coisas do mundo, então ele aprendia. Mas porém, quando se converteu e passou a servir ao Senhor, está ali todos os sábados, todo o segundo sábado do mês, faz uma cruzada. Eles participam desse grupo chamado Servos Missionários, que todos os segundos sábados do mês, eles têm uma cruzada a realizar. Passa o dia evangelizando e à noite faz um culto, uma cruzada. Todo o campo de Careús está de parabéns, porque o grupo Servo Missionário já passou em todos os sítios, toda a cidade de Careús, evangelizando, fazendo cruzadas, cultos ao nosso Deus. Então ele criando o seu filho no caminho do Senhor. Hoje você pergunta para ele o que ele quer ser quando crescer, ele vai dizer que quer ser um médico, ele quer ser um missionário. Todos os sábados, quando é na sexta-feira, ele já diz para a mãe dele, para Laísa, dizendo assim: mãe, a minha blusa já está limpa, a minha blusa está pronta do grupo Servos Missionários para amanhã a gente evangelizar. E acorda cedo. Ou seja, porque está sendo criado de uma forma diferente. O filho aprende aquilo que o pai fala e aquilo que o pai e a mãe faz. Então, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, porque o teu filho está ouvindo. Você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, e muitos vão dizer que quer comprar um carro, colocar um paredão de som, aumentar o volume até derrubar o telhado do povo. Por quê? Porque é o que vê os pais fazerem. É o que a gente mais vê, irmãos. Eu estou falando isso porque tenho testemunhos, que a gente pergunta às crianças e a gente escuta isso das crianças, porque é o que ela vê na sua casa, no seu lar. Então, cuidado. Tem pais que passam noites inteiras nas festas, nas farras com as crianças. Tem deles que colocam cerveja na tampinha, bebida alcoólica, e dá para a criança beber. E a criança bebe, às vezes faz até careta, e eles ficam tudo dando risada, não tendo noção do tamanho do mal que está causando, trazendo para o futuro do seu filho. Então, quantos pais nesse dia de hoje choram? Por quê? Porque não souberam criar os seus filhos no passado. A palavra do Senhor diz: ensina o menino no caminho em que se deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. A criança vai aprender o que ela vê e escuta dentro do seu lar, da sua casa. Não é necessário você sentar e ensinar. Elas vão aprender através do teu comportamento, como você age, como você fala.
elas vão tomar, por exemplo, a tua maneira de viver. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo falando sobre isso. Falando sobre o que Timóteo aprendeu na sua casa, dentro do seu lar. No versículo de número 4, é interessante que ele diz, desejo muito te ver, Timóteo, lembrando-me das tuas lágrimas. Veja o que foi que Timóteo aprendeu. E com quem aprendeu? Timóteo aprendeu a palavra do Senhor, era um homem de fé, era um homem instruído na palavra. E cada vez que se falava da palavra de Deus, Timóteo caía em lágrimas. Deixa eu perguntar para você, você que é cristão, quando foi que tu derramou uma lágrima falando de Jesus? Aí vai dizer o teu termômetro espiritual, como anda a tua vida. Rapaz, eu já falei tanto de Jesus, nunca derramei nenhuma lágrima. Pois aí demonstra como você está frio espiritualmente. Você precisa se aquecer na palavra, na oração. Busca a presença do Senhor, meu irmão. Busca a presença do Senhor, minha irmã. Vamos ter, por exemplo, aqui o nosso irmão Timóteo, a qual Paulo diz que desejava muito ver ele, porque quando conversava com ele se sentia feliz. Sabe aquela pessoa que quando chega você sente aquela alegria? Sabe que tem pessoas que às vezes você não tem nem tanta afinidade, intimidade com ela, mas quando chega você se sente uma paz, sente uma alegria. Por quê? Porque ele tem algo diferente. Já tem pessoas que de longe, quando você avista, já bate aquela angústia. Então deixa eu te falar uma coisa. São pessoas espirituais, são pessoas que têm a presença do Senhor. Era isso que Timóteo tinha. Timóteo tinha algo precioso na sua vida, que era a presença de Deus. Cada vez que falava na palavra de Deus, cada vez que falava das Sagradas Escrituras, de repente caíam lágrimas dos olhos de Timóteo. E Paulo, que conversava com ele, se sentia alegre, feliz. Aí Paulo diz: venha depressa, Timóteo, porque eu desejo muito te ver, para me encher de alegria, trazendo à memória a tua fé não fingida que há em ti, a qual habitou, olha irmão como é interessante, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide. Ou seja, a fé, aleluia, a fé de Timóteo, não foi Paulo que ensinou, não foi Paulo que instruiu, apesar de instruir em muitas coisas na palavra de Deus, mas a fé de Timóteo ele aprendeu foi na casa dele. Com quem? Já vinha lá da avó, Loide. Primeiro Paulo disse, a fé não fingida que primeiro habitou em tua avó, Loide. Depois em tua mãe, Eunice. Veja, da avó passou para a mãe. Aí ele diz, e com certeza também habita em ti. Meu irmão, que palavra abençoada. Veja a importância de você criar o teu filho na presença do Senhor, sendo instruído pela palavra de Deus. Da avó passou para a mãe, da mãe passou para o filho. E com certeza Timóteo repassou para os seus filhos. E de Timóteo está repassando para nós. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Veja como é maravilhoso. Então minha palavra para você é que crie o seu filho na casa de Deus, no temor. O caminho certo é a casa de Deus, é ensinar a palavra do Senhor Jesus. O ensinamento da mãe de Timóteo, da avó de Timóteo, é um ensinamento sério, é um ensinamento não fingido. É uma fé tão grande que o apóstolo Paulo fala que ele chorava. Isso enchia Paulo de alegria. Então, meus queridos, essa é a palavra para a tua vida, para o teu coração nesta manhã. Um conselho de um homem de Deus, de um pai de família também. Meus irmãos, deixa eu contar um testemunho.
de como é bom você criar o teu filho na casa do Senhor, no temor da palavra de Deus. Certo dia acordei, de repente dobrei os meus joelhos para orar a Deus. E quando eu abri os olhos, a minha filhinha, que no próximo mês, dia 22, vai fazer 2 anos, ela estava do meu lado, de joelho dobrado, orando juntamente comigo. Apesar dela não saber orar, meus queridos, mas é o que ela está vendo dentro da minha casa, dentro do meu lar. Quando eu chego na igreja, quando eu entro na igreja com a minha esposa, com a minha filhinha, ela sai de cadeira em cadeira, pegando na mão dos irmãos e dizendo: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E os irmãos dar a paz do Senhor, e de repente eles ficam